os versículos 25 a 28. Agora eu não vou pedir a leitura participativa, vou estar lendo aqui. A palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Podemos assentar? Esse texto, irmãos, Jesus está censurando os escribas e fariseus. Eu acredito que quando eu leio esse texto, vocês podem até ficar assustados. Será o que o pastor vai falar aqui hoje? Mas eu já fiz questão de fazer uma leitura no Salmo de número 139, dos versículos 1 até o 14º, mas na realidade eu poderia ter lido todo o Salmo. Porque eu quero deixar uma palavra aqui nessa noite sobre transparência. O que é transparência? É uma rápida palavra, eu não vou estar aqui, acredito que não quero usar um tempo excessivo aqui, mas o que eu posso aplicar o que eu posso entender por transparência? É uma palavra muito usada hoje. Vocês podem observar que sempre a gente ouve falar de um trabalho transparente, homens transparentes, mulheres, organizações transparentes. A gente sempre ouve essa palavra, mas eu queria estudar com os irmãos um pouquinho sobre ela, e de uma forma bem, acredito que não vou me aprofundar tanto, mas eu queria falar aqui com os irmãos alguma coisa. Por exemplo, a transparência é a passagem da luz ou de uma imagem, determinada imagem, através de vidro, de alguma coisa assim. Por exemplo, uma janela de vidro limpo, é transparente. Você vê do outro lado com uma certa nitidez. Eu até já ouvi falar conta-se que de uma mulher, eu acho que quase todos os irmãos já ouviram contar isso aí. Eu já vi alguns pregadores falar em relação a isso, de uma mulher que de manhã ela levantou e de repente o marido está por ali, ela chama o marido para ver alguma coisa. Aí o marido chega, ela fala: olha lá a roupa da vizinha. Ela lavou a roupa, colocou lá no varal, no local de secar. Olha o quanto está mal lavada a roupa da vizinha. Os lençóis que deveriam estar brancos, está totalmente encardido, sujo. Olha o quanto que ela lavou a roupa mal lavada. As camisas que deveriam estar brancas também não estão brancas. Aí o marido examina, fala para a mulher: dá uma limpadinha no vidro da janela. Aí a mulher vai lá e limpa o vidro. De repente ela olha do outro lado, a roupa estava limpinha. O que estava sujo não era a roupa da vizinha, era o vidro dela, da casa dela. Então o vidro deixou de ser transparente, mas ela não sabia. Por isso que a Bíblia até manda tirar a trave do nosso olho antes de ver o cisco no olho do outro, não é verdade? A Bíblia fala isso aí com muita... Mas então, irmãos, um vidro limpo, para-brisa de um carro, por exemplo, vocês olham que existe até
até naqueles vidros laterais da porta, existe uma lei para quem coloca isso filme, não pode tirar a visão muito, tem até um tanto lá, uma porcentagem, pode tirar, mas o para-brisa deve ser totalmente transparente. Interessante é que a transparência faz com que você veja do outro lado, mas quando você olha uma garrafa, por exemplo, eu estava lendo isso aqui hoje, analisando, para mim deixar essa palavra, e eu quero falar para vocês, eu senti tanto aperto hoje, para mim, buscando alguma coisa, lendo, procurando, para me transmitir uma palavra. Eu acredito que, com toda segurança, eu acredito que, mesmo que você não concorde, mas você deve refletir nessa palavra nessa noite. Eu acredito que Deus está levando alguém aqui, ou vai levar alguém aqui, a fazer um exame na sua vida. Porque falar que é transparente é fácil, agora ser não é. Não é tão fácil assim. Então, quando você olha no para-brisa de um carro, numa janela bem limpa, uma janela de vidro bem limpa, você consegue ver do outro lado. Agora, quando você olha um recipiente como um vidro, alguma coisa, uma garrafa, você vê o que está lá dentro, lá no interior dela. Por quê? Quando ela é transparente. Então, irmãos, a transparência, ela te possibilita essa forma de você ver, a forma de você perceber aquilo que está do outro lado, ou aquilo que está no interior. Agora, com relação a nós, eu fiz questão de ler aqui o Salmo de número 139, porque, analisando a forma de Deus ver as coisas, nós podemos entender que para Deus não existe, para a mulher que olhava a roupa da vizinha e achava que a roupa estava mal lavada, uma simples sujeira no vidro fez com que ela tivesse uma visão distorcida da realidade. Então, nós somos assim. Agora, Deus, esse Deus que nós servimos, segundo o Salmo de número 139, nem a escuridão, nem a falta de luz faz com que nós podemos fazer com que Deus deixe de ver as coisas. Para Deus não existe nada escuro nem claro, Deus vê todas as coisas. Então é totalmente diferente, né? Mas eu quero falar aqui nessa noite um pouquinho sobre essa questão dessa transparência, que é tão falada, e às vezes ela hoje, nós quase que nem acreditamos. Vocês podem observar que a gente quase nem acredita. Eu estava olhando aqui o pastor Josué leu alguma coisa aqui no início, antes do culto, e ele lia aqui um comentário que saiu na internet, que pode ser verdade, pode não ser, aquilo aceita tudo mesmo, mas a gente já hoje, diante dos fatos que a gente tem conhecimento, quase tudo que a gente lê já fica com o pé atrás. Será que é verdade? Será que pode existir? Eu acredito que você é como eu acho que você tem alguns pontos que nós temos alguma coisa muito em comum, praticamente todos nós aqui nessa noite. Aqui tem muita gente que nasceu num lar evangélico, mas tem uma maioria aqui, com certeza, que são pessoas que converteram, depois de ter conhecimento, depois de saber discernir alguma coisa, ouviram com relação ao evangelho e se converteram. E esse povo converteu, irmãos. Por que nós convertemos? Porque Deus esclareceu a nossa mente com relação à palavra. Nós lemos a palavra, ou ouvimos alguém expor a palavra, aí nós mudamos, houve uma conversão, aí houve um arrependimento, consequentemente um novo nascimento, que eu não estou aqui para explicar tudo isso, mas isso aí gerou conversão. Arrependimento, novo nascimento,
gerou uma conversão, uma mudança de direção de todos nós. Mas quando nós convertemos, nós olhamos a Bíblia, analisamos a Bíblia, fomos para a igreja. Qual era a visão da igreja que a gente tinha? Eu fiquei calado um pouquinho a propósito mesmo, para você pensar. Qual era a visão de igreja que você tinha? Exatamente aquela visão, aquela realidade que a igreja deveria ser. Um povo separado. O próprio nome igreja significa um povo tirado para fora, saiu, um povo que saiu da onde estava, mudou a direção, mudou tudo. Depois você começa a viver na igreja, você começa a perceber que, infelizmente, você começa a descobrir que não existe uma igreja perfeita, porque na hora da conversão a gente pensa que é. Eu não sei se você foi igual eu, mas quando eu converti, eu tinha uma visão de uma igreja diferente do que é a igreja. Eu não sei se isso não aconteceu com muitos dos irmãos, eu não sei, mas comigo aconteceu. Eu tinha uma visão, e com o passar do tempo, eu comecei a ver, comecei a perceber, comecei a conviver, e eu comecei a ver que aquela transparência que a gente pensava que tinha no princípio, não é tão real assim, não é tão verdade assim. Infelizmente, existe coisa que não deveria existir. Então, essa palavra transparência, que, como eu disse, ela é muito falada, mas na realidade, ela, até mesmo dentro da igreja, a gente percebe que ela não é tão levada a sério. Nós, infelizmente, aqui tinha o pastor Antônio Procópio, e eu não ouvi ele falar isso, mas já ouvi os irmãos falar que ele falava isso aí, que tinha vontade de ter um aparelho que captasse pensamentos, para ele descobrir o que o povo pensava. Ele era muito audacioso, não era? Queria descobrir o que o povo pensava, um aparelho que ele pudesse sentir, que a pessoa não enganasse ele, ver o que era. Então, era meio complicado, né? Mas não existe muita coisa aí, existe algumas, hoje já tem, numa entrevista, alguém diz que consegue captar se alguém está falando a verdade ou não, mas é uma coisa limitada, não tem jeito, não é perfeito isso aí. Mas, aqui nesse texto que nós lemos, Jesus censura os fariseus, escribas e fariseus. E nesse versículo, nesses 2 versículos, ou 4 versículos que nós lemos, eu quero fazer algumas observações aqui com os irmãos. Olha o que Jesus chamou esse povo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é a palavra hipócrita, irmão? O que você entende por hipócrita? Alguém pode me dar uma ajuda, uma ideia? O que vocês pensam? Os obreiros que estão aqui, à minha direita, à minha esquerda. O que é a palavra hipócrita? Pastor Ersoel diz que é uma pessoa falsa. Tião Camargo diz que é uma pessoa que na frente é uma coisa, por trás é outra. Você chega mais ou menos na mesma direção. Usa uma máscara. A máscara tira a originalidade. A falsidade pela mesma forma. Então, ele chama esse povo de hipócritas. Aí, irmãos, a gente briga com os fariseus, os escribas, e fala demais desse povo, mas e no nosso meio, tem ou não tem? É aí que eu preciso chegar nessa noite,
E eu preciso que a gente reflita, irmãos. Quando eu falo isso aqui, irmãos, eu já falei por várias vezes aqui na igreja, eu tenho orado a Deus, para Deus não deixar eu passar ir além da palavra, mas também não ficar aquém da palavra. Eu não quero que um dia alguém me condene, num dia alguém vai falar, pastor, o senhor deixou de me ensinar a verdade. Eu posso até deixar por limitação minha, por não saber, mas aquilo que Deus colocar no meu coração, aquilo que eu entender que é a realidade da palavra, eu quero expor aqui. Eu quero assumir esse compromisso de expor isso aqui. Então, irmãos, hipocrisia é tudo isso que os irmãos falaram, falsidade, aquela pessoa que na frente ela é uma coisa, quando está atrás é outra, aquela pessoa que usa uma máscara. Eu estava até lendo uma mensagem um dia desse, e alguém disse que a máscara, ela tem uma característica meio complicada. Primeiro, a pessoa usa uma máscara uma certa distância, então ele consegue enganar a uma certa distância, e ele vai acostumando tanto que depois consegue enganar até quem está perto, depois ele consegue enganar até ele mesmo. A máscara chega a esse ponto, ele envolve tanto que ele pensa que é aquilo que ele parece, e ele não é mais, ele não é, mas ele pensa, até ele fica enganado com relação a isso. Mas a hipocrisia, o pastor Alain Brizotti, um dia disse que até não é a hipocrisia que ele falou a bajulação, mas bajulação é uma característica de hipócrita, de quem é hipócrita. Quem não é hipócrita não bajula, fala a verdade. Agora, quem bajula é uma característica, é um perfil de quem é hipócrita. E ele diz que a hipocrisia, ou a bajulação, é igual carvão, se tiver aceso queima, e se tiver apagado suja. Depois o pastor Enoque falou uma outra, eu esqueci agora, o pastor Céu pode ser até que lembra, ele fez uma outra citação com relação a isso aí, a bajulação. Então, me esqueci agora, fugiu da mente. Mas, então, irmãos, bajulação é uma característica de quem é hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que ele não revela ele tem facilidade de maquiar a sua verdadeira identidade. Ele chega aqui e te abraça, mas chega ali, ele fala mal de você. Ele não tem o mesmo perfil, ele muda. Então aqui Jesus condena: hipócritas, pois limpais o exterior do prato, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que você acharia, irmão, se você chegasse num restaurante e desse uma olhadinha lá na cozinha? Tem até alguns restaurantes que a gente entra, ali em Goiânia eu conheço pelo menos um assim, que a gente entra e fica misturado com os cozinheiros, com quem está fazendo a comida. Pelo menos eu lembro de um, eu acho que eu já fui lá, meu pastor Soel, mas a Glória, lá numa rua paralela com a Goiás ali, esqueci o nome dele. Mas o que você acha se você chegasse ali e observasse aquele povo lavando os pratos, mas só lavasse o lado de fora? Você tinha coragem de comer lá? O que você acha se você chegasse num estabelecimento comercial aí, onde uma lanchonete, alguma coisa assim, e chegasse ali e pedisse um suco, e quem fosse preparar o recipiente do suco, o copo, por exemplo, fosse lá e lavasse o copo bem lavadinho por fora, mas não lavasse por dentro, colocasse o suco, chegava ali e colocava ele ali, para você tomar. O que você ia fazer? Você tomava o suco? Ou ficaria satisfeito com aquele procedimento do comerciante? Claro que não.
A hipocrisia é exatamente isso aí. É você lavar o lado de fora e não limpar o lado de dentro. Eu tenho um irmão que ele gosta muito de um prato que aí no norte usa muito, chama chambari mesmo? Chambari, aquele negócio que corta a perna da vaca e cozinha. Aí ele, lá em Guaraí, ele tinha um estabelecimento lá que ele gostava de tomar o chambari, ou comer, não sei, porque é um caldo misturado com aquela carne, ele gostava muito daquilo ali. E um dia ele chegou lá e pediu o chambari, puseram o prato, colocaram na mesa, e ele demorou a comer. Aí o dono do estabelecimento viu que o chambari tinha esfriado. Aí falou para ele, você quer que eu esquente para você? Ele falou, quero. Aí o chambari, o outro que estava vendendo, estava na panela. O camarada foi lá, despejou o resto na panela, pegou outro, colocou no prato e deu para ele. Foi a última vez que ele comeu lá. Aí, porque esse procedimento que ele fez com ele, ia fazer com todos, não era? Então, mostrou que não tinha um certo cuidado. Mas lava o exterior, mas deixa o interior sujo. Foi o que Jesus falou aqui. Vamos para os outros 2 versículos. Ele diz assim, fariseu. Não, já li esse eu li. É o 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Volto a repetir a palavra hipócrita. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. No primeiro ponto aqui que eu coloquei, copos e pratos, não é interessante não, mas ainda é mais fácil. Agora imagine você um sepulcro caiado. Essa palavra caiado, tem muita gente aqui que não entende, talvez entenda mais. Tem uma família de políticos no estado de Goiás que tem esse sobrenome, né? Talvez você vai lembrar mais disso aí. Mas quem viveu mais tempo igual eu, lembra que no passado, quando fazia uma casa, não é isso, irmão Pedro Marinho? Você construiu uma casa, a gente não falava, eu vou pintar a casa, eu vou passar tinta na casa. Falava assim, eu vou caiar, vou passar cal na casa. Era o que usava para dar cor. O irmão aqui que é mestre de obra, com certeza é bem mais novo do que eu, mas lembra disso. Então, o cal dava uma maquiada na construção, ficava bonitinho. Então, sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas e por dentro? Irmãos, isso aqui quando a gente aplica em copo, prato e sepulcro, é fácil de aceitar, mas o duro é quando o que Jesus colocou aqui foi em pessoas. A palavra aqui foi direta. Sepulcros caiados, parece, mas não é. Está usando máscara. É falso. É uma coisa aqui e outra ali. Irmãos, eu acho que é tempo da gente refletir com relação a isso. Procurar ser mais sinceros. Eu coloquei aqui algumas áreas, umas poucas, que eu acho que nós precisamos ter sinceridade. A nossa vida, em todas as áreas, deve ter. Mas eu coloquei aqui pelo menos umas 3 ou 4, que eu queria colocar com os irmãos, queria refletir com os irmãos aqui. Por exemplo, na nossa chamada. Antes disso, eu quero fazer menção de um texto aqui. João capítulo 3, versículo 19 até o versículo 20, e quero até ler esse versículo. Nós estamos aqui para estudar, para ler a Bíblia. João 3, versículos 19 e 20, que diz assim, quer ver? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz,
e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu disse aqui nessa noite que a transparência, um vidro, alguma coisa assim, é totalmente transparente, mas a luz, ela é na luz é que nós descobrimos, é que nós temos uma visão perfeita do que é as coisas. Então, quem não gosta de luz, quem gosta de estar no escuro, nas trevas, então ele não quer que as suas obras sejam vistas, não quer transparência com relação às suas obras. Mas agora eu quero chegar aqui onde eu falei para os irmãos que eu selecionei aqui coloquei algumas palavras. Eu queria falar aqui sobre o ministério, mas eu queria estender essa palavra, porque quando a gente fala ministério, essa palavra, normalmente quem é visto como desenvolve o ministério são os obreiros, são pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, missionárias, líderes de alguns departamentos. Mas quando você analisa a igreja como um corpo, como ela mostra uma figura da igreja é um corpo, e o corpo tem muitos membros, e cada membro tem uma função, aí você começa a entender que a igreja, cada membro da igreja, aí não é obreiros, mas é membros, cada membro tem uma função na igreja, então desenvolve alguma coisa, tem um trabalho. Aqui, por exemplo, nós temos um trabalho de grupos familiares, e a maioria desse povo, com certeza, a maioria desse povo que está matriculado nos grupos familiares não são obreiros, mas estão desenvolvendo um ministério, evangelizando através dos grupos familiares. Isso é muito interessante, irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, porque a obra de Deus, ela não depende só dos pastores, só dos evangelistas. Eu louvo a Deus porque esta igreja valoriza o trabalho daquele que não tem um título nela, mas ele desenvolve um trabalho, ele faz parte, ele é um membro, e como membro ele é membro do corpo de Cristo. Pode ser que o seu trabalho não é muito visto, mas ele desenvolve um trabalho. Mas eu queria mostrar aqui, irmãos, transparência com relação à obra de Deus, o trabalho de Deus, o ministério, desenvolvimento de um ministério, do trabalho, transparência. Eu estava hoje lendo para me transmitir essa palavra, e quando eu li sobre chamada de obreiros, estava lendo sobre chamada de obreiros, mas a minha forma de aplicar, o que eu quero aplicar aqui nessa noite, volto a repetir, é mostrando toda a igreja como membros de um corpo que cresce, contribui para o crescimento do corpo. Mas quando estava falando eu estava lendo hoje uma matéria com relação à chamada de muitos obreiros. Aí, quem escreveu aquela matéria fez uma colocação que eu achei interessante, e é muito pesada, mas é muito pesada, não é fácil nem de falar isso aí, mas ele fez uma colocação mais ou menos o seguinte, falou, nem toda chamada é feita por Deus, nem toda chamada é feita por Deus, e aí ele coloca da seguinte forma, quantas pessoas estão desenvolvendo um trabalho, ou estão ocupando um cargo, assumindo, fazendo um trabalho, mas o trabalho dele dá mais prejuízo do que lucro, o seu testemunho é ruim, e o seu testemunho estraga, mesmo que por um lado, até aparentemente ele faz um trabalho, por outro, o seu lado negativo pesa mais do que o positivo. Então,
ele está contribuindo para o crescimento da obra de Deus, irmãos? Não está. E aí, será que Deus vai chamar uma pessoa para fazer isso? Vocês acham que não? Que vai ou não? Então, baseado nisso, ele chega a fala, tem pessoa que a chamada dele tem uma contribuição mais do inimigo do que propriamente de Deus. A palavra é pesada, é difícil. Mas aí ele começa a mostrar isso aí. E eu queria que você refletisse nisso nessa noite, irmãos. Será que todas as vezes que você já viu alguém pregando, você admirou a mensagem linda, mas atrás da mensagem, quem estava pregando, o testemunho dele condiz com a mensagem que ele pregava? Se você começar a ler o capítulo 23 de Mateus, você vai encontrar que a primeira crítica de Jesus foi essa: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, fazei tudo em conformidade do que eles ensinam, mas não como eles fazem. Então, esses escribas e fariseus haviam sido chamados por Deus para desenvolver uma obra? Eu acho que não. Então, baseado nisso, esse pensamento aí eu acredito que ele é real, é verdade. Eu já ouvi, quero falar isso aqui com muita tristeza, mas eu já ouvi alguém comentando assim: eu estava pregando para o fulano, mas ele falou que quando ele chega na igreja e vê um obreiro sentado no púlpito, e aquele obreiro conhece a vida dele, e a vida dele não condiz com aquilo que é pregado, com aquelas mensagens, não, e aí eu não dou conta de ser crente lá não. Será que eu ouvi demais, ou será que alguém já ouviu isso? Ou será que só eu que já ouvi? Então, irmãos, é por isso que eu estou falando aqui nessa noite sobre sermos transparentes. Então, dentro da obra de Deus, precisa de transparência. Você, irmã, para dar um testemunho para o seu vizinho, um testemunho onde você trabalha, eles têm que ver dentro de você, ou do outro lado, tem que ver alguma coisa diferente dentro de você. A visão do homem, ela é difícil, não é igual a de Deus, que ele vê, Deus penetra, o homem não. Mas de qualquer forma, eu estava na escola dominical domingo passado, tinha alguns irmãos aqui na minha classe, e eu lembro quando o pastor Eli estava falando aqui sobre um nervo que nós temos na face, que esse nervo, ele faz com que alguém identifique se a gente está triste, se está preocupado, se está alegre, se está, eu não sei, talvez alguém podia até me ajudar nisso, mas se ele tivesse aqui, ele poderia falar melhor, mas eu nem preparei para falar, não lembro, podia ter até observado isso mais para estar falando isso aqui agora. Mas a Bíblia, tem um versículo na Bíblia que deixa bem claro isso, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, mesmo que você use máscara, mas de vez em quando sai alguma coisa que te identifica. Então, eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite. Primeira coisa, com relação ao ministério, o nosso trabalho na obra. Segundo, com relação à família. Eu já falei aqui para os irmãos e quero repetir aqui nessa noite. Irmãos, se vocês quiserem saber o meu comportamento, vocês não devem procurar o Edmilson, a Denise, o Elielson, porque são adultos, e eles vão lutar para não denigrir a imagem do pai. Mas se vocês procurar o Odilon Neto, o que vocês acham? Ele está meio grandinho, tem 10 anos, mas se procurar, é possível que vocês ainda conseguem arrancar muita coisa dele, da realidade do meu comportamento, do que eu sou, lá em casa. Vocês chegam e procuram ele,
Você já viu o vovô brigar com a vovó? O que vocês acham que ele vai falar? Eu acho que ele vai falar aquilo que ele vê. Pode ser que uma hora ele vai assustar e pronto, mas é bem provável que ele vai falar o que ele vê. Aí você começa a perguntar, e lá, como é que é? Você já viu, o vovô já se atendeu o telefone para ele, e aí ele mandou falar, fala aí que eu não estou aqui não. O vovô já fez isso? Se eu fiz, ele vai falar que eu fiz. Então, irmãos, como é que é a nossa transparência na família? Com relação à família, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Acho não, nós precisamos. Vocês sabem quem que precisa acreditar em mim? Em primeiro lugar, é a minha família. Se a minha família não acreditar em mim, eu vou merecer a credibilidade dessa igreja? Vocês acham que sim ou não? Então, primeiro grupo que tem que acreditar em mim é a minha família. Então, eu tenho que ser transparente lá na minha casa. Eu tenho que deixar fluir de mim realmente, e eu vou deixar, vai sair aquilo que eu sou. Agora, para isso eu tenho que ter, como é que eu vou fazer, como é que vocês vão, então, eu ouvi um pregador contando, ele conta um fato, eu não acredito que é verdade, mas ele usou aquilo, eu acho que como ilustração eu posso usar sem problema. Ele disse que um diácono da igreja morreu, e eles colocaram o caixão num local meio alto, e ele tinha um filho ainda mais pequeno. Aí a mãe estava ali mais alta, com certeza tendo uma boa visão de dentro do caixão. Aí o pastor vai dirigir o culto e começa: irmãos, aqui está um verdadeiro homem de Deus, esse homem era um homem honesto, esse homem era um homem fiel, esse homem era isso, e começou a enumerar um monte de qualidade. Aí o menino virou para a mãe e falou: mãe, olha para aí se é o pai mesmo que está aí dentro. Vê se é ele mesmo. Então, como é que é a nossa vida com a família? Nossos filhos acreditam, irmão, em nós? Você acha que quando alguém bateu na porta e você mandou o filho falar assim, fala com ele que eu não estou aqui não, amanhã um filho vai acreditar em você? Com relação ao telefone, o telefone toca, aí o menino vai atender, aí ele fala baixinho: pai, é o fulano. Fala que eu não estou aqui não. Aí amanhã esse filho vai acreditar em você? Irmãos, adquire a confiança da sua família. Não é tarde para isso não. Às vezes você fala: pastor, eu já menti muito, conserta a partir de hoje. Chega lá e fala para ele que não vai mentir mais não. Com relação a dinheiro, você acertar as suas contas, suas dívidas. Eu estava falando aqui com relação ao ministério. Deixa eu associar o dinheiro ao ministério. Quando alguém olha você numa posição de destaque, no púlpito, ou sentado na igreja, ou num grupo familiar, aí, como é que é o seu testemunho com relação, você passar aí na 45, os donos de loja, se alguém chamar aí para dirigir um culto num dono de uma loja, aí você pode ir tranquilo, de cabeça erguida, no açougue, na farmácia, onde você compra, na escola onde seu filho estuda, para quem mora de aluguel, com relação ao aluguel, com relação a tudo isso aí. Como é que pode fazer? Como é que fica? Então, nós devemos ser transparentes. Não é eu chegar aqui na igreja e até ensinar, doutrinar, e depois eu ter uma vida que não condiz com aquilo que eu falo aqui. Isso é muito pesado, muito difícil.
Com relação à família, voltando à família, irmãos, eu deixei de falar um ponto aqui que eu tenho que falar ele aqui. Nós estamos vivendo uma época de muita liberalidade, muita, acima, eu acho que de um padrão aceitável, muito acima. E será que eu estou ensinando aqui para a igreja, estou aqui com o microfone na mão, e na frente de todo mundo olhando para mim. Se um dia eu tiver faltado com respeito com uma menina da igreja, com uma irmã da igreja, com uma senhora da igreja, com alguém aqui, e eu estou falando essa palavra aqui, e você está me olhando, pensa nisso. Mas não é só eu não, é todos nós que estamos aqui, todos nós que somos servos de Deus. Quando você, crente, eu estava falando ontem numa palavra na nossa reunião de família ontem, e eu estava falando que tinha algumas Bíblias, até despertei a curiosidade do Odilon Neto, porque eu falei para ele que tinha uma Bíblia russa e outra em castelhano. Aí ele até me pediu para ver as Bíblias, e depois eu dei uma para ele, dei a em castelhano para ele. Mas todos nós temos Bíblia e lemos Bíblia. Quando não lê, é de negligência, de ruim que é, porque na realidade nós temos. Mas o mundo aí fora não lê Bíblia, mas lê a minha vida e a sua vida. O mundo está olhando para nós. Não precisa pensar que não está, não. Então, eu queria que você refletisse nisso nesta noite. Irmã, a sua forma de vestir, o seu comportamento com relação à sensualidade, irmãos, com relação às brincadeiras, os excessos, essas brincadeiras de muita liberdade. Não, eu tenho muita liberdade com a família do fulano, eu tenho muita liberdade com essa pessoa, eu tenho muita liberdade com essa outra, eu tenho muita liberdade. Irmãos, eu quero que você reflita nessa noite. Essa liberdade que ultrapassa ou que causa desejos, essa liberdade, eu tenho absoluta certeza que ela está fora do padrão de Deus, da vontade de Deus, dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Eu não tenho nem dúvida quanto a isso. E por fim, irmãos, eu queria deixar aqui uma observação, que nós não podemos baixar o padrão espiritual da nossa vida. Aí você pode me perguntar, pastor, mas será que alguém baixa? Eu posso citar o nome do Arão na Bíblia. O Arão começou muito bem, de repente Moisés sobe no monte, o Arão resolve fazer um bezerro de ouro. Baixou ou não baixou? Eu posso citar o nome de Saul. Gente, a chamada de Saul foi linda. Saul foi escolhido por Deus, ungido por Deus, transformado em outro homem. De repente Saul baixa a guarda, diz que se recebeu uma pressão do povo, o povo saindo na hora do sacrifício, ele oferece o sacrifício, daí a pouco a vida dele pega um declínio, uma queda. Então, vamos manter o nosso padrão, irmãos, amém? Vamos procurar crescer, nunca baixar a guarda, aquele temor de Deus que você tinha no princípio, que você teve quando aceitou a Jesus como Salvador, aquele medo que você tinha de ser falso, de usar uma máscara, de ser uma pessoa diferente num lugar e do outro, aquele medo, às vezes o tempo vai passando e ele vai acabando, você começa acostumando com as coisas. Mas eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite. Vamos ser mais transparentes, vamos ser pessoas assim que a nossa vida pode ser exposta. Eu estava dando uma palavra esses dias e falei sobre Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, tinha o costume de orar 3 vezes ao dia.
e ele orava com as janelas abertas para a banda, para o lado de Jerusalém. Eu aprendo uma lição tremenda naquilo ali. Daniel não tinha nada que esconder, era um homem de janelas abertas. Irmã, você pode ser uma mulher assim, que não tem nada que esconder? Irmão, você pode ser um homem que não tem nada que esconder? O seu telefone pode ser vasculhado pela sua esposa, o seu telefone pode ser vasculhado pelo seu esposo, se você, aquilo que está no seu bolso, aonde você guarda, como é que é? Alguém pode mexer, o seu filho, sua esposa pode chegar e mexer ali, pode olhar tudo que você tem, pode dar uma olhada em tudo aquilo ali. Eu não estou mandando ninguém pegar o telefone do outro, está vasculhando aí por ciúme, não estou fazendo isso não, eu estou falando se pode fazer, se alguém pegar, se você vai ficar preocupado ou se não. Irmãos, não baixa a guarda não, mantenha a sua posição firme na presença de Deus, não baixe não. Esses homens baixaram, Saul baixou, Arão baixou, e nós temos outros homens na Bíblia que chegaram a baixar também, vários exemplos. E na nossa vida, no dia a dia da igreja, você tem visto pessoas aí que têm baixado a guarda, tem baixado, mas você não foi chamado para baixar não. Levanta a cabeça, levanta, fica firme, comece, se for preciso, recomece hoje, na sua caminhada de fé, mas não baixa não. Eu tenho certeza que Deus vai honrar uma posição, se você tomar uma posição assim, Deus vai honrar essa posição na sua vida. Irmãos, a obra de Deus é o seguinte: ou nós cremos que Deus é Deus, ou nós estamos perdendo o tempo de estar aqui dentro. E se nós cremos que Deus é Deus, Deus ainda é o dono desta obra, Deus é o dono da sua vida. Você leu no Salmo 139, que o seu corpo ainda estava informe, não tinha nem forma, Deus já conhecia tudo, Deus viu a formação do seu corpo, da sua vida, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Ou você acredita nisso, ou não crê em nada. Se você crê, confie em Deus. Comece a confiar em Deus de uma forma diferente. Se você não tem fé para isso, faça como os discípulos. Os discípulos, tem gente que às vezes vai de um culto familiar por aí, alguém fala assim, no final dá uma oportunidade para o dono da casa, ele fala assim: eu tenho muita fé. Eu já ouvi falar isso, eu tenho muita fé, Nossa Senhora Aparecida já fez isso para mim, não sei, o santo não sei de onde já fez isso para mim, e diz que tem muita fé. Eu fico olhando para ele e falo: coitado, eu estou orando igual os discípulos: Senhor, acrescente a minha fé. Eu estou precisando de fé. Se você tem muita, irmão, ora para Deus me dar fé, porque eu estou precisando de aumentar a minha fé. Eu quero mais fé, eu quero crer mais em Deus, eu quero confiar mais em Deus, eu quero ter confiança de depositar a minha vida mais nas mãos de Deus. Embora que eu não tenha nem um pouquinho de medo de falar isso, a minha vida, eu tenho caminhado de uma forma assim, não é que eu sou perfeito, longe disso, mas Deus tem conduzido a minha vida, e eu só estou aqui porque Deus tem conduzido a minha vida. Eu acho que Deus conduziu a minha vida como se eu andasse em pé em cima dessa mureta aqui, ó. Eu não posso, se eu der um passo para lá eu caio, se eu der um passo para cá eu caio, mas Deus conduziu a minha vida até hoje. Eu percebo isso, eu vejo isso. Se Deus não tivesse conduzido, eu não estaria aqui. Muitas lutas eu já passei, mas Deus conduziu a minha vida. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você está aqui do mesmo jeito. Se Deus não tivesse guiado a sua vida, você não estaria aqui não. Você poderia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Você só está aqui porque Deus tem guiado, tem conduzido a sua vida. Você acredita nisso? Glórias a Deus. Então continue depositando a sua confiança nele e dependendo dele, mas procure ser transparente. Se você tem visto instituições, pessoas
que às vezes tem pregado muito isso e não tem conseguido, mas eu quero pedir para você, sugerir para você, assuma essa posição, fala, eu quero ser eu mesmo, eu vou para a beira do Araguaia, eu posso ir para Caldas Novas, eu posso ir para a praia, eu posso ir para a festa da igreja, eu posso vir para o culto da terça-feira, eu posso vir para a Santa Ceia do Senhor, eu posso ir para a festa de aniversário, eu posso ir para a festa na casa de parente, eu quero ser o mesmo, e Deus quer que você seja. Sabe o que você deve ser? Cristão, crente na praia, crente em Caldas Novas, crente na beira do Araguaia, crente aqui no dia da Santa Ceia, crente no culto de terça-feira, crente na festa de aniversário, crente na escola onde você estuda. Isso é ser transparente, é ser a mesma pessoa, é estar livre da hipocrisia. Não seja um hipócrita não, irmão, que é da cor do ambiente. Se tiver aqui dentro, salta, pula, fala em língua e glorifica a Deus, mas está lá fora, mente, faz negócio, deixa de pagar, dá prejuízo para os outros, faz tudo que não presta. Isso aí, irmãos, é hipocrisia, é máscara. Seja um cristão de verdade. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada vida, em cada coração. Eu quero continuar. Às vezes vocês podem pensar assim, pastor, eu esperava que o senhor daria um estudo, uma palavra muito bonita, cheia de arranjos. Não, irmãos, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado com orientar uma igreja para ser santa e caminhar para o céu. É isso. A minha preocupação é exatamente essa. Eu sinto esse peso, isso pesa. Não é fácil não, é pesado. Eu sinto esse peso, mas estou carregando firme e vou continuar enquanto Deus quiser. O dia que for para mim retroceder, para me amolecer com relação a isso, eu quero que Deus me faça entender, me tire, e Ele tem muitos meios para fazer. Deus tem. Mas enquanto Deus quiser, eu vou estar aqui tentando orientar uma igreja para ir para o céu. Glórias a Deus. Graças a Deus. Eu quero transmitir os avisos. Amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quero pedir os irmãos para tirar a oferta, diáconos e diaconisas, para tirar a oferta do culto de hoje, né? Amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, culto do departamento infantil. Tem até um pedido aqui para a gente estar avisando, convidando todos para participar desse culto na quinta-feira e também de uma consagração no sábado, lá no setor Veredas, das 8 às 10 da manhã com as crianças. E na sexta-feira os grupos familiares aqui, a reunião será aqui, com a direção da Vila Odete, e isso com a direção da igreja da Vila Odete. No domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Sábado à noite, a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, um grande culto na direção dos pastores. Estará pregando aqui o pastor Sebastião Divino, ali de Uruana. E esses dias eu e o irmão Melquito estava falando aqui, que já tem muitas promessas de pessoas que virão, e com certeza será um trabalho muito abençoado, isso aqui no domingo à noite. Todos os dias a oração a partir das 5 horas, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, das 3 às 4 a oração missionária. Irmãos, amanhã é a abertura da nossa convenção nacional ali na Fama, em Goiânia. Então nós estaremos saindo daqui, a saída oficial será às 4 horas. Agora, eu sempre tenho falado para os irmãos, como é um trabalho um pouquinho mais extensivo, eu não vou exigir que alguém que é um empregado, que é alguém que não tem condição de ir, vá às 4 horas. Então, se não pode, nós estaremos hospedados lá no Santos Dumont, em Goiânia. Para quem tem qualquer dúvida, é quando você passar aquela construção daquele hospital do Hugo, que está sendo construído ali, é Hugo o quê? Hugo 2? Então, quando passa ela, você vira à direita, sobe. Se tiver quando você chegar em cima, lá na primeira, o quarteirão é comprido, pelo menos do lado direito. Quando terminar o quarteirão, tem uma rua que vira à direita, você pode virar à direita, atravessa uma, na segunda você vai virar à esquerda, está chegando. Aí você vai ver lá a igreja, lá do Santos Dumont. Se tiver dúvida, pega o telefone meu, do pastor Gersoel, liga para a gente. E para quem não puder ir junto com a turma.
Então nós estaremos indo Oi? Isso, o pastor Soel está procurando os irmãos que têm carro, que está sobrando vaga, que vão e pode levar alguém, passar para ele, porque ele está organizando, parece que tem 14 pessoas que vai precisar de condição, e eles por enquanto só tem 7 que tem jeito de, assim, está arrumada. Eu tenho 2, mas eu tenho que ir mais cedo, eu tenho que ir logo depois do almoço para me pegar as inscrições, o material lá na sede da convenção. Então, se alguém puder ir comigo, eu levo 2, pelo menos 2 eu levo. Então, nesse horário, né, logo depois do almoço, deve ser ali para 1 hora. Então, nós teremos lá em Goiânia, há um interesse assim, o interesse nosso é que os irmãos fiquem lá no Santos Dumont. Por quê? Porque nós contratamos um ônibus para fazer o translado do Santos Dumont na igreja, para deixar todos os carros lá no Santos Dumont, para não ficar com problema de estacionamento, que com certeza vai ser problemático. Então, são os nossos avisos, e são esses, né? Então, o culto domingo, os trabalhos continuam normal. Deus abençoe a todos. Quem tiver os seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. Vamos colocar em pé? Eu esqueci de avisar com relação a quem vai estar cantando. Irmã Mariana, lá da Rosa de Saron, ela vai estar cantando aqui no domingo, no culto, na direção dos pastores. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, primeiramente eu te louvo, te adoro, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, de estarmos aqui mais uma vez. Cobre-nos com teu sangue, a tua graça, o teu poder. Leve os teus filhos em paz, guarda-os debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Pai, abençoa os trabalhos da semana, no aspecto profissional, no aspecto espiritual, ministerial. Abençoe, meu Deus, a tua igreja, está nas tuas mãos. É esse povo que clama, que ora, que busca a tua presença, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe todos eles. Pai, te apresento essas pessoas que estão enfermas, que o Senhor tem poder para curar, para estar mudando, meu Deus, a vida de muitas pessoas. Pai, com relação ao culto de domingo, pedimos que o Senhor abençoe, fale, que haja salvação de almas. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.